Olá, muito boa tarde. Neste domingo, a Liturgia Católica assinala a Imaculada Conceição, uma festa ligada à história de Portugal que a invoca como padroeira desde Vila Viçosa. Neste programa vamos saber o que vai acontecer neste dia no solar da padroeira e descobrir os textos da Bíblia que se referem à Imaculada Conceição. Está connosco o Padre Armindo Vaz, com quem conversaremos daqui a pouco, depois de ouvir o reitor do Santuário de Vila Viçosa, Padre Francisco Couto, que conversou com o jornalista Henrique Matos sobre as celebrações em Vila Viçosa. Padre Francisco Couto, dia 8 de dezembro, muitos peregrinos voltam a Vila Viçosa, é algo que se repete anualmente, mas deixa cada vez mais de ser um momento anual, porque mesmo noutros fins de semana o peregrinar à Virgem da Conceição acaba por ser um facto naquele lugar, em Vila Viçosa. O significado deste dia 8 de dezembro, com este envolvimento também ligado à nossa restauração da independência, como é que é hoje o culto a Nossa Senhora da Conceição? No dia 8, portanto, é o dia por excelência, não é? Portanto, é o dia em que celebramos a padroeira e por isso as solenidades mais ou menos revestem-se daquilo que tem sido também os últimos anos, com o enquadramento da novena, que tem início a 29 de novembro, que vai decorrendo até o dia 8. E aí vamos introduzindo algumas coisas e algumas situações. Este ano temos particularmente dois momentos, penso eu, sugestivos a integrar o programa que já vem vindo dos outros anos. Vamos ter um momento de celebração do Sacramento da Santa Unção com doentes, sobretudo das paróquias mais vizinhas a Vila Viçosa. Estamos a começar, queremos que de facto também seja um encontro marcante para estes que vivem a dor e o sofrimento, mas com uma experiência, por um lado, marcada por uma mãe, que é sinal também da nossa Igreja, sinal da Mãe Igreja, que acolhe e que acarinha. Por outro lado, também o grande dom do Senhor Deus, não é? Como sacramento. Este é um primeiro momento. E um segundo, no próprio dia 7, por causa da criação do Instituto da Padroeira de Portugal e para os estudos da Mariologia, também associando-se a nós, daremos a apresentação de uma obra, de um livro, de um trabalho que foi agora publicado, de uma escritora de Coimbra, e que será durante a manhã essa apresentação desse livro, ligado um pouco também a esta vertente mariana e sobretudo a Imaculada. Depois do dia 8, pronto, 7 e 8 são dias sempre cheios, mais o dia 8, porque trará mais peregrinos do que propriamente o dia 7, mas este ano o dia 8 reveste-se com a mesma riqueza dos outros anos, em que tem uma Eucaristia solene às 11 da manhã, presidida por Sua Excelência o Sr. Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho. Também tem a graça de, porque está neste momento o santuário com a indulgência plenária concedida pelo Papa Francisco, quer o Arcebispo de Évora, quer o próprio santuário, em virtude e razão dos 200 anos da criação da Real Ordem da Imaculada Conceição de Vila Viçosa, será também o encerramento deste período que vem desde o dia 25 de março. E por isso teremos também connosco a Real Ordem de Nossa Senhora da Conceição, representada também pela direção e sobretudo pelo seu grão-mestre, que é o Dom Duarte de Bragança. A Vila Viçosa vive ainda muito centrada no seu santuário, é um bocadinho o epicentro de toda esta povoação. Em certa medida, sim, apesar de estar assim um pouco mais escondido dentro das muralhas do castelo. De todas as formas, sim, é a Igreja Matriz e à volta do santuário, e para o santuário muita gente peregrina. Focou isso muito bem. Não se reduz, entre aspas, a peregrinação ao santuário simplesmente no dia 8 de dezembro. Ao longo de todo o ano, nós recebemos peregrinações, inclusive a pé, de toda a região, e muitas vezes até de Lisboa. Os jovens universitários estão a descobrir esse caminho para Vila Viçosa, mesmo um caminho que fazem como homo viator, ou seja, como peregrinos, que buscam também, no seu caminhar, esta reflexão e este encontro consigo mesmos. E como eu digo sempre, acho que é importante caminhar de um ponto para o outro, sempre em busca de algo, mas que depois no regresso voltemos diferentes, não podemos voltar como chegámos, porque temos que ter esse encontro interior, profundo e de intimidade. Acontece no Santuário de Vila Viçosa, Padre Armindo Vaz, mas que é uma experiência que
se enraiza de alguma forma na ligação que existe na Bíblia entre a Imaculada Conceição, de Nossa Senhora, e o relato do Gênesis de Adão e Eva. Que ponta é esta que se estabelece simbólica entre Eva e Maria? De facto, nós podemos encontrar, acho que devemos encontrar, uma fundamentação bíblica para a formulação deste dogma. Tal como ele foi pronunciado em 1854 pelo Papa Pio IX, não se faz propriamente uma fundamentação bíblica deste dogma. Ele é uma das intuições mais profundas da Igreja sobre Maria e sobre a figura esplendorosa da Mãe de Jesus. Agora, nós precisaríamos, conviria talvez, encontrar uma fundamentação bíblica. Ora bem, frequentemente fazia-se a ligação entre Maria, a Mãe de Jesus, e a Eva das origens da narrativa chamada, que habitualmente se chama a história de Adão e Eva. Sim. Que realmente não é a história de Adão e Eva. Não é? Por isso, nós vamos ter que, pouco a pouco, com a paciência de Deus, habituar-nos a outra fundamentação bíblica para este dogma da Imaculada Conceição. Seria o texto que a Igreja escolheu como leitura litúrgica para esta solenidade de Nossa Senhora Imaculada Conceição, que é o de Lucas, a Anunciação do Anjo a Maria. Então, se calhar vamos já a esse texto, é o texto do Evangelho deste domingo. Vamos, antes de o analisar e propor essa fundamentação bíblica para o dogma que se celebra neste domingo, da Imaculada Conceição, vamos ouvir o texto que será proclamado nas Eucaristias deste domingo. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, que era descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice, e este é o 6º mês daquela a quem chamavam estéril. Porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Padre Armindo Vaz, voltemos então à conversa e a esta fundamentação bíblica do dogma da Imaculada Conceição neste texto. Sim. Se nós fôssemos pintores, poderíamos pintar com as 3 leituras que a liturgia escolheu a partir da Bíblia para a festa da Imaculada Conceição, com um tríptico. Sabemos o que é um tríptico, é um quadro com 3 painéis. No primeiro painel temos a narrativa da criação do homem e da mulher, a partir do Gênesis capítulos 2 e 3. No último painel temos o relato do Evangelho que acabamos de ouvir, do Evangelho de Lucas,
que descreve a inauguração de um novo regime de vida, o regime de vida da graça. E no painel central temos o texto de São Paulo, da Carta de São Paulo aos Efésios, em que ele nos coloca a nós próprios como chamados, escolhidos, eleitos para sermos santos e imaculados diante de Deus. Voltando agora então ao texto do Evangelho. Sim, ele descreve realmente a inauguração de um novo estilo, de um novo regime de vida, que é a vida da graça, inaugurado na pessoa de Jesus, mas com a contribuição indeclinável de Maria. Maria, que precisamente porque deveria ser a mãe do Filho de Deus, então aparece na fé da Igreja. A fé da Igreja sublinha isso precisamente com o dogma da Imaculada Conceição. Ela aparece como sendo a Imaculada desde a sua concepção. Ora bem, então agora aqui, precisamente neste trecho do Evangelho de Lucas, no relato da Anunciação do Anjo a Maria, que nós poderíamos encontrar nas palavras do Papa Bento XVI, no Ângelus de 8 de dezembro de 2006, um ano depois de ele ter sido eleito, poderíamos encontrar, diz ele, o melhor suporte bíblico para o dogma da Imaculada Conceição. Encontra-se aqui, nas palavras que o anjo dirigiu à jovem de Nazaré: alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. E o Papa continua: cheia de graça é o nome mais belo de Maria, nome que lhe deu o próprio Deus para indicar que ela é, desde sempre e para sempre, a amada, a eleita, a predileta para acolher o dom mais precioso, Jesus, o amor encarnado. Pronto. Ora, então, agora, com esta fundamentação bíblica, o dogma da Imaculada Conceição significaria que Maria, por ter sido escolhida entre todas as mulheres como a única privilegiada a ser escolhida para mãe do Filho de Deus, teve de estar em perfeita comunhão com Deus, desde sempre. Teve de ser imaculada e toda pura entre todos os humanos. Portanto, o dogma assim significaria a distinção de Maria por cima de todos os humanos, sublimada como bendita tu entre as mulheres. Mais uma frase a Isabel, não é? Dita a Isabel, que também contribuiria para formular com palavras bíblicas o dogma da Imaculada Conceição. Bendita entre as mulheres e mãe do Filho de Deus, como se diz aqui no relato da Anunciação do Anjo a Maria. Por Deus ter posto os olhos na humildade da sua serva, como ela diz no Magnificat. Então, o dogma seria a distinta felicitação, os parabéns a Maria, por parte de todas as gerações da Igreja, pelas maravilhas que o Senhor realizou graças a ela na humanidade. E que se vai, de facto, que se celebra de forma tão vincada na Igreja em Portugal. E em Portugal. Sobretudo por essa ligação à história de Portugal. E antes de seguirmos para os outros textos, iria convidar a incluirmos aqui novamente o reitor do Santuário de Vila Viçosa, onde se celebra de forma especial este Dia da Imaculada, também para a sua análise a este texto do Evangelho. Eu destacaria primeiro a humildade, ou talvez mais do que humildade, porque Maria considera-se serva, e a projeção de serva no Antigo Testamento é bem mais intensa do que simplesmente estar à disposição. É sentir que tem um Senhor, que é o seu Senhor, a quem tudo deve e para quem tudo orienta a sua existência e a sua vida. Dentro desta humildade eu encontro uma Maria orante, porque não se pode escutar o projeto de Deus nem aderir a ele se não estivermos despertos e atentos. O Evangelho não nos diz muito, mas
olhar para um quadro como um Deus que se aproxima de alguém, este alguém tem que estar desperto para entender, perceber a mensagem, ou pelo menos escutar essa mensagem. E por isso vejo Maria como este símbolo de uma igreja que deve constantemente estar desperta pela oração e pela interioridade a escutar os desafios de Deus. E depois vejo uma disponibilidade imensa de Maria na aceitação deste projeto que Deus lhe apresenta. Ao início, porque nas narrações vocacionais ou de missão, sempre há uma certa resistência também para vincar uma presença constante de Deus e a ajuda de Deus. Portanto, é algo que nasce e que parte sempre da iniciativa de Deus. Esta resistência é diante de algo que é maior do que eles, neste caso Maria acho que também, como será isso, é um projeto maior do que ela. Eu acho que todos nós vivemos um bocadinho esta dimensão, mas por outro lado a outra disponibilidade intensa e quase imediata de dizer: de facto, não temas. É o desafio do anjo, é o Espírito Santo que fará isso em ti, é este amor de Deus constantemente derramado na tua vida e na tua história que fará com que esse projeto chegue a bom termo, desde que tu disponibilizes a tua existência. E era nesta perspectiva que eu queria também acentuar este lado. Uma mulher que com certeza tem os seus projetos, supostamente não, de verdade que estava já desposada com José, portanto, naquele intermédio entre ficar noiva e ele recebê-la em sua casa. Estes seus projetos são completamente passados para um segundo plano, porque lhe chega um maior, que ela não sabe a grandeza deste projeto, com certeza, em toda a sua dimensão, mas sabe que vem de Deus, ou que pelo menos que aceita que venha de Deus, e isso tem privilégios sobre tudo o mais que possa ser a sua história. Daí esta disponibilidade imensa. Sublinharia, entre muitas outras coisas que nós podíamos partilhar das leituras, gostaria de centrar a imagem de Maria em todas estas dimensões, portanto a humildade, o serviço, a oração, a disponibilidade total, mas tudo voltado para aquele que vai dela nascer e que vai fazer acontecer salvação, ou pelo menos dar resposta às promessas que vêm de trás. Comentário do Padre Francisco Couto, reitor do Santuário de Vila Viçosa, em conversa com o jornalista Henrique Matos, a este texto do Evangelho e também às celebrações da padroeira em Vila Viçosa. Regressamos à conversa com o Padre Armindo Vaz para continuarmos a nossa análise e para o texto da primeira leitura, e se calhar vamos aproveitar o tempo que nos resta para falar dele. O Padre Armindo é um texto sobre o qual tenho investigado muito, esse relato das origens, em torno de Adão e Eva, do fruto da árvore proibida e do pecado original. Esta narrativa, de que forma é que ela deve ser compreendida, na sua opinião? Este breve trecho dessa narrativa, que é a segunda narrativa da criação, em Gênesis capítulos 2 e 3, está aqui como primeira leitura para a liturgia desta grande festa da Imaculada Conceição, na medida em que a Igreja percebeu aqui um paralelismo entre esta Hevá, do Gênesis, e Maria, um paralelismo que se baseava bastante no facto de, não só, mas sobretudo no facto de que aqui nesta narrativa de Gênesis, quando Deus é posto a dizer à serpente: porém inimizades entre ti e a mulher, e entre a tua posteridade e a posteridade dela, ela te pisará a cabeça e tu armarás ciladas ao seu calcanhar. Aí, já desde os padres da Igreja, na tradição e na interpretação tradicional desta narrativa, via-se um anúncio positivo, uma promessa da vinda de Maria, mãe de Jesus, a tal descendência da mulher, mãe de Jesus, o Messias. E então aqui esta mulher seria uma referência à própria Maria. Ora bem, este trecho, esta expressão do castigo de Deus à serpente não pode ter essa significação. É um relato de criação. E, como é próprio dos relatos de criação, este quer dar sentido de transcendência, quer dar o sentido radical e último a realidades da vida humana, aos aspectos bonitos,
como, por exemplo, a relação homem-mulher, a existência de árvores, animais, plantas, como se relata na primeira parte desta narrativa. O Jardim do Éden. Isso. Chamado Jardim do Éden, que no fundo, Éden é uma palavra hebraica que é preciso traduzir, e então Significa? É um pomar numa planície fértil, abundantemente irrigada. Irrigada, de facto, é esse o contexto. Aparece um rio que depois se divide em 4 rios. É uma planície fértil, abundantemente irrigada. É assim que se pode traduzir em toda a Bíblia hebraica esta palavra Éden. Isto na primeira parte desta narrativa. Na segunda parte, narra-se uma transgressão cometida pelo homem e pela mulher sob sedução da serpente. Na terceira parte, descreve-se a condição humana deficitária, a condição humana nos aspectos penosos da sua vida. O sofrimento, o trabalho penoso e, sobretudo, a morte. Na sua opinião, de que forma é que se deve entender e interpretar toda essa narrativa? Então, esta narrativa está construída precisamente para dar sentido último a todas as realidades da vida humana, às coisas boas e às coisas más. Precisamente por isso é que o narrador pôs no centro deste horto, deste pomar de uma várzea, a árvore com o título simbólico Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Do bem e do mal. Não aparece aqui um bem ou mal moral, no sentido de pecado. Aparece que ela está a simbolizar as coisas boas e as coisas más da vida humana, mas sobretudo no sentido humano, antropológico, físico, e não em sentido moral. Aqui, não, em nenhuma parte da narração, se vê que se fala de um sentido moral. Por exemplo, esta transgressão. Não tem nenhuma conotação de pecado. Não poderia ser, até porque quando o homem e a mulher comem da árvore proibida, eles ainda não têm conhecimento. Portanto, ainda não podiam ter o discernimento para darem consentimento a um pecado, não é? Um texto a retomar constantemente e, sobretudo, a retomar também as investigações que o Padre Armindo vai fazendo sobre ele e o debate também que gera em torno deste texto e da sua compreensão. Mas então, Paulo, deixe-me fazer só uma ligação desta narrativa e deste trecho com o Evangelho, com a Imaculada Conceição. De facto, há um paralelismo. Assim como esta mulher primordial, a mãe prototípica de toda a humanidade, criada por Deus, portanto a humanidade toda criada por Deus, mas que leva vida através desta mãe prototípica. Assim como ela é a mãe prototípica da humanidade em regime de vida físico, assim Maria também é a mãe prototípica do regime da vida da graça, dando a vida a Jesus, o Filho de Deus. Por isso ela tinha que ser mesmo imaculada em total comunhão com Deus. E este é o paralelismo de acordo com o Padre Armindo Vaz. Agradeço ter estado aqui, Padre Armindo Vaz, na abordagem a este texto. Muito tempo mais, se tivéssemos, poderíamos utilizá-lo. Mas felizmente também já há muitas publicações sobre ele. Sim. Mais logo, acompanhe a nossa edição na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde, ótimo fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.